Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Este é mais um vídeo experimental que eu estou fazendo apenas para testar minha dicção e para testar os meus conhecimentos e principalmente para poder expandir a minha mente. Bom, hoje eu assisti um vídeo em que dizia que nós devemos treinar as pessoas sobre como elas devem nos tratar. E hoje eu fiz uma experiência bastante interessante. Na academia onde eu treino, alguns horários são bastante lotados. E hoje eu fui num horário diferente do que normalmente eu costumo ir, até porque estou de férias. Então, estou indo em horários alternados, horários que normalmente eu não costumo ir. E eu vi uma pessoa que eu nunca havia visto nessa academia, embora eu já treine lá há mais de 6 meses. Eu tava fazendo o exercício que chama quatro apoio. Quem treina sabe, né? É um pouquinho desconfortável porque a gente fica literalmente de quatro e você levanta, né, a perna para que o glúteo crie um movimento e ele cresça. Enfim, eu tava literalmente de quatro no chão fazendo aquele movimento com uma caneleira de 9 quilos, então tava bastante pesado. E quando eu olhei para o lado, veio um menino magrelo, aparentemente homossexual, nada contra, até porque eu amo todos eles, sou a rainha dos gays, como eu mesmo digo. Mas ele simplesmente chegou e jogou um colchonete do lado de onde eu estava fazendo esse exercício. E no que ele jogou, levantou uma poeira do chão e veio todo no meu rosto. E eu tava num momento de sofrência, né? Porque tava pesada aquela caneleira de 9 quilos. Eu já tinha feito outros exercícios com uma carga bastante elevada, né? Então, não tava num bom momento, digamos assim. E eu olhei para ele com uma cara muito feia. E eu vi que ele não entendeu. Ou também não deu bola pra minha cara feia. Até porque ele tava de fones de ouvido. A galera dos fones de ouvido é maravilhosa, né? Gente, eu adoro fone de ouvido. Mas assim, tem momentos em que, né, é interessante tirar o fone de ouvido. Por exemplo, quando você vai falar com alguém, né, é interessante tirar o fone de ouvido. E o cara tava de fone de ouvido e tal. E aí eu pensei, se eu falar com ele agora, ele não vai nem me ouvir, né? Então eu esperei ele deitar no colchonete, cutuquei ele, aí ele tirou o fone de ouvido. Eu falei assim, moço, bem calmamente, né? Tentei ser calmo, pelo menos. A próxima vez em que você for colocar o colchonete no chão, tu tenta não jogar assim como você fez, porque levantou uma poeira e veio toda no meu rosto. Esse menino branco, ele ficou vermelho e falou assim: me desculpa, me desculpa, me desculpa. Eu falei: tá tudo bem, virei o rosto pro outro lado e continuei treinando, porque, né, tava um pouquinho brava naquele momento. Mas eu fiz questão de ser bem calma e educada ao falar com ele, mas também fiz questão de explicar para ele o porquê da minha cara feia para ele e o porquê que não é interessante de uma próxima vez ele jogar aquele colchonete. Porque o que que eu fiz? Eu eduquei ele a como ele me tratar e como ele tratar as outras pessoas também. Muitas das vezes ele nem se deu por conta, porque ele estava ali nos fones de ouvido, na música dele, estava lá no mundo dele, e tava só pensando talvez em terminar aquele abdominal que ele nem gosta de fazer, enfim, não sei o que ele tava pensando. Talvez no namorado, na mãe, não sei. Enfim, a minha cara feia não bastou para ele, ele não entendeu a minha linguagem, né? Mas então eu fiz questão de explicar para ele. E eu tenho absoluta certeza que a próxima vez que ele for fazer um exercício com um colchonete e tiver uma pessoa do lado, eu tenho certeza que ele vai ser mais gentil, mais delicado ao largar o colchonete. A pessoa que estiver do lado não vai receber uma leva de pó na cara como eu recebi. Por quê? Porque eu eduquei ele naquele momento, né? Com toda a educação, com toda a gentileza que eu tive naquele momento, eu eduquei ele, né? E eu achei uma experiência bastante interessante isso, porque muitas vezes eu poderia muito bem simplesmente olhar para ele de cara feia, ou até sair falando mal dele para outras pessoas da academia, ou falar mal dele para professora e falar, pô, o cara é mó sem noção, veio lá, jogou pó na minha cara e tal, não sei o quê. Poderia ficar estressada com aquilo, poderia,
né, N coisas eu poderia fazer, mas nada faria tanto efeito quanto o que eu fiz. De cutucar ele, fazer questão de falar pra ele o porquê que eu olhei pra cara feia pra ele e fazer ele perceber o que ele intencionalmente ou né, não é intencionalmente, mas ele racionalmente ou irracionalmente o que foi que ele fez, porque com toda certeza ele nem se deu por conta. Mas no momento em que eu falei pra ele o como eu me senti mal, eu que estava ali já no chão, literalmente, né, fazendo quatro apoio, o como eu me senti mal dele ter jogado o colchonete e ter levantado pó na minha cara, isso fez ele se sentir envergonhado também. Então, com certeza, ele não gostou de se sentir envergonhado do que ele fez. Então, a próxima vez ele não vai fazer isso com outra pessoa. Eu tenho absoluta certeza disso, né? Então, eu achei uma experiência incrível. Eu fiquei assim encantada com a reação, porque é algo que normalmente eu não faria. Normalmente eu iria ficar bastante chateada. E até, quem sabe, eu iria falar para uma outra pessoa, né? Comentar, como a gente diz, ai, não é fofoca, é só um comentário, né? Mas eu acho que nada faria tanto efeito quanto o que eu fiz, né? Então, eu achei muito legal, gostaria de compartilhar com vocês, gostaria de saber qual que é a opinião de vocês sobre isso, né? E dizer que eu estou mudando, eu estou. é, Ai, linda! Dando sempre a minha opinião e fazendo as pessoas, ensinando as pessoas como elas devem me tratar. Não é, meu amor? Inclusive é linda quando ela faz algo que a mamãe não gosta. A mamãe fala, não é, linda? Não, linda. Não arranhar, não morder. E ela entende, né? Imagina as pessoas, né? Então é muito interessante que a gente ensine as pessoas como elas devem nos tratar, né? A gente, claro, sempre deve usar da educação, do bom senso, da empatia, né, da reciprocidade de pensar assim, se fosse comigo, como eu gostaria que essa pessoa me abordasse, como eu gostaria que essa pessoa viesse falar comigo, né? Então sempre ser o mais gentil, o mais educado possível, mas chegar, né, igual eu cheguei no menino, cutuquei ele e falei, olha, da próxima vez tenta largar o colchonete mais devagar, porque você jogou o colchonete e isso fez com que levantasse um pó todo no meu rosto, né? Então, de uma forma educada, de uma forma gentil, eu mostrei para ele que aquela pequena atitude não foi tão bacana, né? Talvez ele também nem tenha se dado por conta, acredito que não. E às vezes as pessoas fazem as coisas sem intenção de nos machucar, de nos magoar, de nos ofender. Mas acaba que muitas vezes ofende, machuca, magoa, né? Porque de boas intenções o inferno está cheio, né? Então, essa é a dica do dia. Espero que gostem, espero que comentem, espero que deixem a sua opinião para mim saber o que vocês acham. E façam o teste, quem sabe, né? Tem pessoas que guardam tudo para si e guardar tudo dentro de si não é legal, né? Então, quando a gente começa a educar as pessoas de como elas devem nos tratar, de como nós nos sentimos em relação àquilo, né? Porque muitas vezes alguém faz alguma coisa que você não gosta e você não fala nada, você ainda sorri para a pessoa, né? A pessoa não vai entender que você não gostou, você tá sorrindo para ela, né? E aí aquilo faz mal para você, porque você guarda às vezes uma mágoa, nutre algo ruim em relação à pessoa, que a pessoa não faz a menor ideia, né, do porquê. Então sempre assim, ter uma comunicação clara, uma comunicação limpa com as pessoas, sempre com educação e gentileza, a gente pode falar qualquer coisa, né? Eu tinha um amigo meu que dizia, existe duas formas de chamar alguém de filha da puta, né? Você pode chegar pro cara e dizer, você é um baita filha da puta, e o cara vai se ofender. Ou você pode chegar e dizer, sua mãe é uma puta, né? Mas, porra, é uma baita de uma puta, né? É um elogio. Então, tudo é a forma como a gente fala, né? Como a gente se expressa. E nem sempre eu fui assim, é algo que eu estou aprendendo ainda, né? Nem sempre eu sei me expressar da forma correta. Mas
é algo que eu estou tentando, eu juro pra vocês, eu estou tentando me expressar sempre da melhor forma possível, né? E principalmente controlar o nosso ego, o nosso ser, né? Eu mesma sou uma pessoa que tem um vulcão aqui dentro, né? Às vezes muito fácil eu, buf, explodo. Mas eu estou aprendendo nessa busca pelo autoconhecimento, né? Pela minha identidade de quem eu sou de verdade, né? Porque eu não sou isso aqui, esse estereótipo, né? Na verdade, é simplesmente uma capa, é simplesmente um veículo. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, né? Então, eu não sou o meu corpo, eu também não sou o meu cérebro, eu também não sou meus cachos, né? Isto é apenas um veículo que a minha alma escolheu para encarnar nessa terra, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo, tá bom, meus amores? Espero que tenham gostado. Se não gostarem, também podem comentar, podem me falar que não gostaram, tá tudo bem. Isso é apenas um teste, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus.